Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite, algo muito interessante. Esse testemunho já está no YouTube, mas quero compartilhar com você, com rápidas palavras, o testemunho da minha mãe. Minha mãe já faleceu, acredito que faz uns 5 dias. E 5 dias não, perdão, já faz uns 5, 6 meses. E a minha mãe, ela estava na UTI, ela estava em estado de coma. Em determinado momento, a gente não sabe o dia, a hora, nem ela sabe dizer, mas ela teve uma experiência com o inferno. Minha mãe desceu às profundezas do inferno. Ela chegou naquele lugar escuro, sombrio, assustador. Uma sensação de medo que ela sentia. Ela não sabia que estava no inferno. Ela não sabia nem o que estava acontecendo, mas ela começou a andar naquele lugar, ela não conseguia enxergar nada, uma trevas muito grande, e ela sentia assim que tinha pessoas ali naquele lugar, e ela começa a andar naquela escuridão, umas trevas que não existem aqui na terra, e ela conta que conforme ela vai andando assustada, sentindo uma sensação de medo, apavorada, né, não sabendo ainda o que estava acontecendo, e ela anda, e não chega em lugar nenhum, e ela percebe então que naquele lugar, ela começa a ver fogo naquele lugar, em alguns lugares havia chamas de fogo, brasas também, e quando levantava aquelas chamas de fogo, ela via que tinha pessoas encolhidas naquele lugar, e ela acha aquilo muito estranho, e ela começa a andar naquele lugar, e de repente ela começa a descer uma espécie de um buraco fundo, e ela começa a descer, e quando de repente ela está diante de um portão gigante, um portão preto e ao mesmo tempo com fogo, e ela começa a ouvir gritos e gritos e gritos ensurdecedores. Então ela fala: meu Deus, o que está acontecendo? Ela vê aquele portão gigante de fogo, e de repente do lado de dentro daquele portão, uma escuridão tremenda, um lugar gigante, um lugar infinito, escuro, de trevas, somente gritos e lamentos naquele lugar. E ela conta então que a partir do momento que em determinado momento começa a levantar labaredas de fogo, e naqueles flashes de fogo que ela levantava naquele lugar, ela podia ver nitidamente milhões de almas sofrendo, outras sendo atormentadas, torturadas por demônios gigantes, aqueles demônios, coisa mais horrível, feio, tenebroso, monstros, com uma espécie de garfos na mão, que cutucava algumas almas e jogava para dentro de uma espécie de um tanque gigante, um caldeirão. E havia gritos e gemidos. Ela ficou perplexa com aquela visão. Ela conta, a última vez que minha mãe contou para mim, alguns meses antes dela falecer, ela contava com medo, chorando. Essa visão que a minha mãe teve, essa experiência que a minha mãe teve com o inferno foi muito traumática. Porque ela via o sofrimento das almas, os gritos das almas. Ela estava ali diante daquele portão e conseguia, conforme o fogo levantava, ela via com muita dificuldade, mas ela via demônios. Ela conta que havia uma fila gigante de moças. Não havia homens, nem mulheres, nem crianças. Era uma fila gigante, só tinha moças. Eram muito jovens. Estava ela de top, de mini saia, de roupas muito curtas. E elas estavam dançando. Minha mãe falou que elas estavam dançando e elas eram obrigadas a dançar. O semblante daquelas moças era de tristeza, de sofrimento, né, de desespero, assustada. E aqueles demônios gigantes cutucavam aquelas moças, espetavam com aqueles garfos e falavam: dança, dança, dança. E elas dançavam. Então, em determinado momento, aqueles demônios espetavam aquelas moças e jogavam para dentro daquele tanque, daquele caldeirão de um líquido fervendo, que minha mãe conta. Não dava para ver muito bem direito, por causa do que ao mesmo tempo era trevas e flashes de claridade do fogo do inferno. Minha mãe viu isso daí, o sofrimento das almas. Irmãos, o pior lugar que existe, que o homem possa imaginar, chama-se inferno. O inferno é um lugar de castigo, suplício, dor, ranger de dentes, de algemas eternas, de fogo que não se apaga e o verme que não morre. Irmãos,
O inferno é real. O inferno é um lugar tenebroso. Os demônios do inferno, eles são terríveis, eles são maldosos, irmãos. Mateus, tem um livro de Salmos, acho que é 7, que diz, irmãos, que o inferno é um lugar de sofrimento, lugar de dor e de sofrimento. No inferno os demônios são cruéis. Eles torturam as almas, mutilam o corpo, arrancam os olhos, arrancam a língua, arrancam os braços, quebram as pernas, espetam as almas com garfos enormes, enfiam lanças pontiagudas de ferro nos órgãos genitais das almas, destroçam o corpo. Mateus capítulo 22, versículo 13 diz que o inferno é lugar de pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz que o inferno é lugar de sofrimento e dor. Irmãos, eu estava vendo o testemunho de um cantor de pagode chamado Zeca Pagodinho, um cantor famoso, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, ele foi entrevistado, e numa entrevista perguntou para ele: você prefere ir para o céu ou para o inferno? E ele diz: não, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, porque meus amigos vão estar no inferno. Então eu vou se juntar com meus amigos lá, nós vamos alegrar o inferno, nós vamos cantar samba, pagode, fazer festa. Isso é mentira, irmãos. No inferno, irmãos, no inferno não há festa, no inferno não há amor, não há compaixão, não há descanso, é apenas um lugar de sofrimento. Eu estava vendo o testemunho da minha esposa. Minha esposa teve uma experiência na madrugada com Deus. Ela teve um sonho com o inferno. Minha esposa tem um dom maravilhoso, que é o dom de sonho. Deus mostra para ela coisas dos sonhos. E ela estava nesse sonho, ela estava dentro do inferno. E ela estava dentro do inferno, ela estava numa caverna. E essa caverna tinha uma espécie de labirintos. E ela via jovens dentro do inferno. E esses jovens estavam desesperados naquele lugar escuro. Eles tentando procurar uma saída daquele lugar. Eram vários labirintos. Onde é que eles entravam? Eram labirintos, não tinha saída. Algumas entradas daqueles labirintos havia chamas de fogo. Ela conta que havia chamas de fogo. Aqueles jovens estavam com medo, tentando encontrar uma saída daquele lugar. Outro lugar que eu olhava assim naqueles labirintos, que alguns buracos havia lá embaixo demônios. Outro lugar havia labaredas de fogo. Aqueles jovens estavam desesperados, tentando sair do inferno. Irmão, o inferno tem lugar tem várias entradas para o inferno, mas não tem nenhuma saída. Irmãos, o inferno é um lugar, irmãos, segundo Tessalonicenses capítulo 1:9. Segundo Tessalonicenses capítulo 1:9 diz que o inferno é um lugar de eterna perdição. Uma vez no inferno, para sempre no inferno. Mateus capítulo 25:41 descreve o inferno como um lugar de fogo eterno. Mateus capítulo 3, versículo 12 diz que o inferno é um lugar de 3:2 diz que o inferno é um lugar que o fogo nunca se apaga. O fogo nunca se apaga. Eu estava, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu morava na cidade de Apucarana. O meu pastor se chamava pastor Zé Roberto. Até o dia de hoje, irmãos, faz anos e anos, 3 horas da madrugada, o pastor José Roberto está orando nas madrugadas. E um dia ele estava orando 3 horas da madrugada. Ele estava aflito, angustiado, passando algumas provas, algumas lutas. E ele teve uma experiência com o inferno. Ele conta que apareceu um anjo do Senhor. E junto com eles desceram as profundezas do inferno. Quando ele chega no inferno, ele descreve que ele ficou assustado, porque o inferno é um lugar sombrio, assustador. O inferno é um lugar sinistro. E ele via as almas que estavam acabando de chegar naquele inferno, almas que tinham acabado de morrer aqui na terra, chegando assustada, acuada. Ele via, irmãos, uma masmorra cheia de pessoas, irmãos, algemadas, com algemas pesadas nos pés, algemas e correntes de fogo. Eram correntes que estavam nos pés daquelas milhares de pessoas. Aquelas correntes, irmãos, eram acesas. E aquelas pessoas estavam com uma espécie de picareta de fogo na mão que queimava as suas mãos, e aquelas correntes queimavam os seus pés. Elas sentiam dores, e elas estavam fazendo buracos naquelas masmorras, fazendo uma espécie de buracos. E elas gritavam de dor e pediam água. Elas tinham sede. Elas tinham sede, irmãos.
mas não tinha água, né? Lá as almas vão sentir sede, mas não existe água para matar a sede. Lá as almas sentem dor, mas não existe remédio anestésico para aliviar a dor. Lá não existe nenhum consolo para a alma. O inferno é um lugar de desprezo e solidão. Irmãos, lá estão os demônios e todos aqueles que morreram no pecado, irmãos. Eu estava ouvindo um testemunho, de um rapaz na cidade de Curitiba. Esse rapaz, nada estava dando certo na vida dele. Nada estava dando certo na vida dele. Ele estava com depressão. Tudo dava errado. Ele estava com uma angústia profunda. Então ele falou, eu vou me suicidar. Ele amarrou uma corda no pescoço, amarrou na sala e pulou. Quando ele estava sufocando para morrer, ele conta que apareceu um demônio, coisa mais feia na frente dele. Um demônio, coisa mais horrível. Não falava nada aquele demônio, com aquele semblante, só ficava olhando para ele. E em questão de segundo que apareceu aquele demônio, ele falou assim, meu Deus, eu vou morrer. E esse demônio veio buscar minha alma para levar para o inferno. Não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Então aquela corda, ele falou assim, Deus, não me deixa morrer. E aquela corda arrebentou. Quando aquela corda arrebentou, ele pegou aquela corda e ele começou a chorar. Porque não tinha como arrebentar aquela corda, que era grossa demais. Então ele percebe, mas aquele demônio desapareceu. Do nada aquele demônio desapareceu. E ele fala, Deus me livrou do inferno. Irmão, eu faço uma pergunta para você. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Aquele jovem teve sorte, irmão. Se ele morresse, tinha ido para o inferno. Mas talvez você não tenha a mesma sorte. Aceita Jesus para se livrar do inferno. A qualquer momento Deus pode pedir a tua alma. E como é que está a tua vida com Deus? Né? Essa mensagem não é para colocar tristeza, nem assustar você. Essa mensagem é para que você reflita como está a tua alma. O inferno existe. O inferno é real. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita Jesus. O inferno existe, o inferno é real. Tem gente que não acredita no inferno, o inferno é real. Eu estava ouvindo um testemunho de uma moça chamada Renata. Renata frequentou o centro de candomblé por 5 meses. Ela não acreditava nem no demônio nem no inferno. Até que um dia ela ouviu dentro do centro de candomblé um demônio dizendo para o outro, nos encontramos no inferno. Estava terminando o trabalho ali no centro, e aquelas pessoas que estavam incorporadas com aquelas entidades, tinha 2 pessoas uma na frente da outra e uma falando para a outra, um demônio falando para o outro, nos encontramos no inferno. Então ela pôde perceber que o inferno existe, que o inferno é real. Eu estava ouvindo um testemunho de uma moça. E essa moça, ela não tem 20 anos. Ela é mãe de santo. Ela recebe as entidades, os guias, como ela fala, ela recebe a pombagira, rainha. E ela não só recebe a pombagira rainha, como ela fala com a pombagira que se materializa e aparece para ela. E ela, muito curiosa, um dia ela falou para a pombagira, pombagira, por que te chamam de pombagira rainha? Rainha do inferno. Então aquela mulher, né, falou assim, eu chamo pombagira a rainha do inferno porque eu desço no inferno para punir as almas, eu desço no inferno para castigar as almas que estão lá no inferno. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você que pensa que pombagira é uma mulher bonita. Uma vez eu orei para uma jovem que estava com problema no casamento, e depois que eu orei por ela, o diabo ficou tão furioso que eu orei para aquela moça, que à noite esse demônio da pombagira apareceu no pé da minha cama. Bem na hora que eu ia deitar para dormir, ele apareceu no pé da minha cama, ficou me olhando. Era uma moça bonita, mas aquela moça tinha um olhar sinistro, transmitia um medo. Então em pensamento eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Aquela moça, irmãos, do nada ela começou a se transformar no demônio, coisa mais horrível. Pombagira não é essa mulher bonita, não se engane. Pombagira é o demônio, coisa mais feia que você possa imaginar. Desce no inferno para punir as almas. Irmãos, eu estava ouvindo um testemunho esses dias do Pedrinho Matador.
Para quem não sabe, Pedrinho Matador foi aquele matador em série, que ele matou mais de 100 pessoas. Passou, talvez, se não me engano, foi mais de 40 anos preso na cadeia. Hoje ele se converteu ao Senhor. Ele aceitou Jesus, se converteu. E ele, numa entrevista que fizeram com o Pedrinho Matador agora recentemente, perguntaram para ele, Pedrinho Matador, quando você matava um bandido dentro da cadeia, quando você matava uma pessoa, o que acontecia? Porque o Pedrinho Matador diz que o diabo falava na mente dele, falava no ouvido dele, mata, mata, mata. Então ele conta que quando o demônio falava assim, mata aquela pessoa, ele fazia uma emboscada para aquela pessoa, e com uma faca que ele fez na cadeia, ele matava aquela pessoa, e quando a pessoa caía, saiu uma fumaça preta das pessoas. Ele falou, na hora que ele matava a pessoa ia morrer, saiu uma fumaça preta, que é a alma da pessoa, mano. A alma que está indo para o inferno, porque morreu no pecado. Irmãos, graças a Deus que hoje esse homem se converteu, né? Eu estava ouvindo um testemunho, até ouvindo um testemunho esses dias, do Chico Anísio. Antes do Chico Anísio morrer, para você que já assistiu o Chico Anísio, ele tinha um programa na Rede Globo. E ele tinha um personagem que fez muito sucesso chamado... como é que é? Ele tinha um personagem... agora esqueci o personagem. E esse personagem, ele conta que apareceu na casa dele. Ele estava lá na casa dele, apareceu o Preto Velho. Uma entidade chamada Preto Velho, que nada mais é do que demônio, irmãos. Como eu falei, é mesmo cada pombagira. Eu já fui da macumba, irmãos. Uma vez eu perguntei para o Exu Sete Catatumba, que ele incorporou na minha mãe, quando a minha mãe ainda estava no mundo, minha mãe foi mãe de santo. Minha mãe era macumbeira, mãe de santo. Ela recebia também algumas entidades, e umas eram Exu Sete Catatumba. E um dia eu perguntei para o Exu Sete Catatumba, eu falei assim, por que teu nome... Por que te chama de Exu Sete Catatumba? Eu perguntei, quando ele estava incorporando a minha mãe. E ele falou assim, eu te chamo Sete Catatumba, porque as madrugadas eu fico no cemitério. Eu com um pulo só, eu passo por cima de 7 Catatumba. Então eu comecei a falar assim, mas espera aí, a Bíblia fala que Deus é luz, que Deus não vai ficar no cemitério, onde só tem restos mortais. Então eu comecei a descobrir que aquilo era demônios. Exu, Sete Catatumba, Pombagira, são tudo demônios. Não se iluda, irmãos, né? Não se iluda. Então Chico Anísio recebia, ele tinha um personagem chamado Velho Zusa, agora lembrei, chamado Velho Zusa. Você que já assistiu na Rede Globo o programa do Chico Anísio, que passou acho que 15 anos atrás, ele tinha esse personagem chamado Velho Zusa. E o Chico Anísio falou assim, que quando ele recebia, quando ele ia fazer o Velho Zusa ali ele sentia que ele era possuído por essa entidade, que era o Preto Velho. Que veio, os demônios vêm do inferno para a terra, irmãos. Os demônios vêm para fazer maldade, para enganar o povo, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, aceita Jesus Cristo, se você quiser se livrar do inferno. A única maneira de se livrar do inferno é aceitando Jesus Cristo. Porque o inferno existe, o inferno é real, né? Então, irmãos, eu trouxe a palavra não para te assustar. Essa palavra é para que você possa refletir, irmãos. Refletir, né? A Bíblia fala no livro de Salmo 9, lá no 17, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Amém, amados? Eu estava, para terminar, eu estava ouvindo um testemunho, um relato de um homem que desceu até o umbral. Umbral, irmãos, nada mais é do que uma repartição do inferno, né? Os espíritas dizem que o umbral não é o inferno. Baseado no que a minha mãe conta, irmão, na experiência que ela teve no inferno, porque minha mãe, ela viu o portão do inferno lá dentro, mas aonde que ela estava do lado de fora, também era inferno, irmãos. Também era inferno, até que os demônios abriam o portão do inferno, aquele portão gigante, e veio buscar almas que estavam do lado de fora do portão. Inclusive esse demônio olhou para minha mãe, ele viu minha mãe.
E falou que a próxima seria a minha mãe. Ela falou. Só que minha mãe foi salva por 5 anjos, né? Minha mãe esteve no inferno real, não foi sonho nem nada. Ela desceu, ela conta com detalhes. Tem no YouTube o testemunho dela. E aqueles anjos veio e resgatou minha mãe daquele lugar. Então, irmãos, este homem, ele desceu até o umbral e ele conta que ele foi levado por um mentor. Um mentor. Os espíritas dizem que mentor são pessoas que morrem e são iluminados. E eles vêm aqui na Terra para cuidar, para ajudar. Mentores. Tanto é que eles dizem que algumas pessoas importantes que morreram, eles são mentores que vêm. Mas a gente sabe que tudo isso é mentira, é o demônio que vem. Mentores são demônios, irmãos. São demônios. Então esse rapaz disse que esse mentor desceu com ele até um umbral, que é uma repartição do inferno. E ele ficou assustado, olhos arregalados, porque aquele lugar era um lugar totalmente terrível. Tem lugar que no inferno tem fogo, mas tem lugar que não tem fogo. São lugares sinistros. Ele até diz como que é esse lugar. Ele descreve esse lugar como um lugar cinzento. Ele chegou nesse lugar junto com esse mentor. E aquele lugar era cinzento, ele olhava para cima, não via lua, não via estrela. Ele via espíritos sofrendo, pessoas podres, rastejando naqueles lugares. Outras pessoas estavam em cavernas, grudados nas cavernas, literalmente grudados, elas se mexiam, mas não saía daquelas cavernas. Outras pessoas, ele falou que via tipo de pântanos, e pessoas podres dentro daqueles pântanos. De vez em quando subia uma neblina tão forte que não dava para ver nada, era tudo branco aquela neblina. Então ele andava naquela neblina e ele podia ver espíritos rastejantes, milhares de pessoas podres rastejando com fome e com sede. E ele falava para aquele mentor, quem são aquelas pessoas? E aquele mentor falava, ali é o Vale dos Suicidas. Ali é o Vale dos Suicidas. Ele falou que via muitas fezes naquele lugar, muita lama. Era um lugar sombrio, assustador, uma vegetação sinistra. Né? Aquele lugar não tinha vida, não tinha verde, irmãos. Né? Ele via demônios naquele lugar, pessoas mutiladas. Né? Então, irmãos, eu não quero ir para aquele lugar, eu creio que você também não quer. E a única maneira de se safar daquele lugar é aceitar Jesus. Essa parte do umbral, irmãos, existe uma repartição do inferno. Tem um rapaz que desceu até o umbral. E ele é um rapaz espírita. Ele falou que desceu até o umbral. E ele diz que os habitantes do umbral são suicidas, homicidas, viciados em bebidas e em drogas, pessoas egoístas, corruptas, falsos profetas, estupradores. Falsos profetas que dizem pastor que não ensina a verdade para o povo, que rouba, são corruptos. Lá está o pecador, lá está o homossexual, lá está a lésbica. Eles viam homossexuais, lésbicos, esse rapaz é espírita, ele só falou que não viu crianças. O inferno existe, irmãos. Está lá os pecadores. Por isso que eu digo para você, continue vendendo droga, destruindo famílias. Se você não se converter, o teu lugar vai ser no inferno. Você que é político, continue enganando as pessoas. Né? Tem político, irmãos, que eu fiquei sabendo que lá na cidade de Fortaleza teve político que roubou a aposentadoria dos velhinhos. Para fazer campanha política, roubou. Não sei como eles fizeram lá e conseguiram roubar as aposentadorias dos velhinhos, que já é pouco, para fazer campanha política. Teve uma cidade aqui no sul, no Rio Grande do Sul, né, algum tempo atrás, alguns anos atrás, que o prefeito estava desviando verba dos lanches. O governo mandava um dinheiro para comprar merenda para as escolas e o prefeito roubava. Né? Roubava o dinheiro, a verba dos lanches das crianças. Continua fazendo isso, a alma de vocês será no inferno. Continua sendo essa pessoa petulante, arrogante, ateia. Como você é, você vai parar no inferno. E para terminar, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quero fazer uma pergunta para você. Para onde vai a tua alma depois da tua morte? Para onde vai a tua alma depois da tua morte? Farra, sexo, vício, sexo fora do casamento,
idolatria, homicídios, vendendo drogas, né, enganando o povo, fazendo leis injustas que só beneficia você, só beneficia os ricos. Continua. A morada de vocês será, sabe na onde? No inferno. Amém, irmão? Aceita Jesus para morar no céu, mas se você morrer e aceitou Jesus, céu. Morreu, não aceitou Jesus, inferno. Não tem outro. Amém? Fica com Deus.